Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim de clima e tempo. Vamos entender o que vem pela frente. Temos que enfrentar aí nos próximos dias uma onda de calor. A gente vai trazer todas as informações nesse boletim para você, mas ainda temos muita chuva sendo registrada em boa parte do país. Quem traz os detalhes para a gente, conta para a gente um pouquinho do que vai acontecer nos próximos dias é Amanda Souza, meteorologista da Meteored BR. Está aqui conosco já no vídeo. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. E temos aí dois motivos importantes para conversar contigo nessa manhã. Primeiro, por conta da chuvarada, né? A gente tem visto chuvas pesadas acontecendo. Quero saber se essas chuvas continuam, se vão diminuir. E depois a chegada dessa onda de calor. Aparentemente as temperaturas já estão aumentando aí pelo Brasil afora. Mas até quando vai e o que pode acontecer? Conta um pouquinho pra gente aí, Amanda, do que você está vendo e principalmente do que pode acontecer aí nos próximos dias. Olá, muito bom dia, Alexander. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente traz esse grande destaque. Ainda tem sim alguns alertas com relação à chuva. Alguns estados ainda podem receber alto volume de chuva nesses próximos dias, mas também o maior destaque desta semana, com relação a essa intensa onda de calor, que pode sim gerar temperaturas perto aí da casa dos 40 graus. Algumas cidades aí no interior do Brasil podem registrar temperaturas até acima desses 40. Então, realmente é uma grande preocupação quanto à saúde humana, saúde animal, Tem o estresse térmico e também, claro, esse calorão todo. E com a redução expressiva das chuvas, também acende um alerta, claro, para o agronegócio. Então, a gente vai falar desses destaques. Primeiro, a gente foca aqui com relação à chuva desses próximos dias. Hoje, a gente vai dar um alerta até meados desta semana, ou seja, até quarta-feira, o que pode acontecer no Brasil. Então, o pessoal já acompanha aqui na tela com a gente o nosso mapinha aqui de alerta com relação às chuvas intensas, nessas áreas em laranja do mapa. Então, temos principalmente aqui Minas Gerais, também Espírito Santo, tem uma área de baixa pressão atmosférica atuando aqui na costa do Sudeste, Então, ainda tem uma canalização de umidade, então ainda são esperados, sim, altos acumulados nesses dois estados. Então, é um alerta ainda. Outras áreas também podem registrar chuva? Também podem. Ainda temos uma atmosfera quente e úmida. Isso já é suficiente aí para organizar algumas nuvens carregadas. É bem característico do verão, aquelas chuvas rápidas, Tem acontecido até com bastante frequência. Nesse último final de semana teve chuva forte de novo, chuva volumosa. Isso traz alguns transtornos, mas até meados desta semana são essas áreas em laranja que chamam a atenção. Então, primeiro aqui a gente falando do Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, mas algumas áreas também aqui entre o Nordeste, entre a região Norte, também alerta por conta da atuação das VCIT. Então, quando a gente fala de volume de chuva, que é a nossa maior preocupação, esse maior destaque, todas essas áreas em azul do mapa podem registrar chuva ainda, até meados desta semana. Então, nota-se que ainda tem, sim, uma condição de chuva nessas áreas da faixa leste, desde Santa Catarina até São Paulo, até o Rio de Janeiro, mas, claro, como a gente já alertou, nesse mapa anterior, tem alguns estados em maior alerta para volume expressivo de chuva em apenas 3 dias. É o caso aqui do Espírito Santo, Nordeste de Minas Gerais. Essa chuva pode evoluir também, atingindo o sul da Bahia. Então, aqui nessas áreas em rosa, em roxo do mapa, são esperados volumes acima até dos 85 milímetros. Então, é muita chuva para um pequeno intervalo de tempo, Lembrando aí ao telespectador que a gente está falando de chuva até essa quarta-feira à noite. Então, é bastante chuva, sim, cerca aí de 85 milímetros, por conta ainda dessa umidade sendo organizada, sendo canalizada aqui com uma área de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste. Ô, Então, o ô sistema já Amanda, está no oceano, mas ainda tem essa umidade chegando aqui no continente, Alexander. Ô Amanda, aquela condição que a gente viu acontecer aqui no estado de São Paulo, no litoral paulista, aquela região de Ubatuba, Caraguatatuba ali, que teve muita chuva, deslizamento de terra, isso está afastado?
Isso está afastado. Ainda tem sim uma condição de chuva no litoral de São Paulo, né, até meados desta semana, mas o volume será bem inferior ao que é esperado, por exemplo, no litoral do Espírito Santo, né, porque o sistema está afastado aqui da costa de São Paulo. Então, como o sistema está mais para cima, aqui no litoral do Espírito Santo, o litoral de São Paulo, ainda que ainda possa sim registrar pancadas de chuva, e quando a gente fala de pancadas, ainda tem aquela possibilidade de serem fortes, né? É verão, ainda tem uma atmosfera muito quente, o que serve como combustível para os temporais. Então, mesmo que a gente espere um volume menor nessas áreas do litoral de São Paulo, essa chuva ainda pode ser forte em alguns momentos, né? Bem característico aí do verão, dessa época do ano, porque o sol aparece na maior parte do dia, a temperatura sobe bastante, né? A gente vai linkar, já vai falar dessa intensa onda de calor, então as temperaturas ganham, né, uma maior amplitude, e aí a chuva, quando chega, né, encontra uma atmosfera muito quente, e essa chuva pode ser forte. Então ele tem aquela possibilidade de trovoadas, de descargas elétricas, até aí uma eventual queda de granizo. Mas falando de volume, a maior preocupação é, de fato, né, esses próximos 3 dias, o Espírito Santo, aqui o Nordeste de Minas, até o sul da Bahia. E também, né, a gente não pode deixar de falar das DCIT, ainda gerando bastante chuva aqui nessas áreas mais ao norte do Brasil. Destaque desses próximos dias aqui entre o Nordeste do Pará e também, principalmente, o Amapá, que fica em alerta aqui para volumes que podem passar até dos 100 milímetros em apenas 3 dias. Então, temos aí sim algumas áreas no Brasil, alguns estados ainda em alerta para muita chuva. Mas, em contrapartida, a gente chama atenção, já começa a falar agora, né, de um outro cenário, o tempo muito seco e muito quente, que é o maior destaque que a gente traz hoje, Alexander. E, por exemplo, nesse mesmo mapa, a gente acompanha algumas áreas aqui sem condição nenhuma de chuva no decorrer desses próximos 3 dias. Então, temos ainda boa parte de Mato Grosso do Sul, principalmente essa parte oeste aqui, né, na fronteira com o Paraguai. Então, ainda tem um tempo muito seco, muito ensolarado. E isso vai se estender por boa parte do estado de São Paulo, até no sul de Minas e grande parte da região sul do Brasil, já com tempo completamente seco até meados desta semana, pelo menos. Isso pode se estender ainda por mais alguns dias, mas até meados desta semana já é certo esse tempo, né, bem seco, bem ensolarado, e isso, claro, abre brechas aí para o nosso maior destaque, que é com relação à nossa intensa onda de calor. Então, esse mapa, né, já traz o alerta para alguns estados brasileiros que podem enfrentar esse calor de forma um pouco mais intensa. A gente falou aí de temperaturas perto da casa dos 40 graus, claro que isso não vai acontecer em todas as cidades, em todos os estados, mas temos sim, né, todos esses aqui, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são os estados, por enquanto, em alerta já para essa onda de calor a partir de hoje, tá? Então, a semana já começou muito quente, né, já fez calor nesses últimos dias, mas o que chama atenção agora é que essa onda de calor pode se estender, né, pode ser mais abrangente e pode ser mais intensa a partir de agora. Então, esse é o nosso destaque. Temos aqui esses estados em alerta para esse calor e a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente aqui o que vai acontecer a cada dia, Alexander. Muito bem. Só explicando para quem está acompanhando a gente, né, Amanda, se caracteriza a onda de calor quando eu passo vários dias com temperaturas acima e da média, não é isso? Exatamente, né? Essa condição, né, de uma intensa onda de calor depende muito de um bloqueio atmosférico, né? O que que a gente entende como esse bloqueio atmosférico? Ele serve realmente como uma barreira aí, não deixa a frente fria chegar, então não deixa a chuva chegar. E é isso que a gente espera aqui em grande parte do centro-sul do Brasil, quando a gente fala desse bloqueio, é que as frentes frias não vão conseguir avançar, não vão conseguir gerar essa chuva, essa mudança no tempo, essa mudança na direção dos ventos. Então, nós temos aqui um bloqueio atmosférico intensificando essas temperaturas e por dias consecutivos. Então, quando a gente tem, de fato, temperaturas aí que podem chegar até mesmo a 5 graus acima da média nesses próximos dias, é configurada essa onda de calor que pode ser intensa. Então, mais uma onda aí, né, nesse primeiro trimestre do ano que chega com intensidade, gerando temperaturas aí com desvios de até 5 graus acima da média em
algumas localidades. Então, de fato, é correto isso, né? Essa onda de calor ela é caracterizada, né, por dias consecutivos com essa temperatura, sim, acima da média, apesar da gente estar no verão, ainda estamos falando de temperaturas elevadas, é comum nessa época do ano, né? Mas o que chama atenção são temperaturas ainda mais quentes do que o normal, Alexander. Muito bem. E dá para mensurar, dá para saber quanto tempo vai durar essa onda de calor, ou Amanda? Dá sim, e a maior preocupação, né, dessa intensa onda de calor é que ela pode persistir por vários dias, né? Primeiro a gente vai mostrar aqui só para o pessoal de casa ter uma noção de até quando, né? Até quanto que essa temperatura chega, como que vai ser de fato esse calor quando a gente fala em temperatura. Então, a gente está falando, claro, de temperatura máxima, né? Aquelas registradas no período da tarde. Então, hoje, por exemplo, já são esperadas aqui, né, temperaturas de 38 graus em várias cidades aqui, principalmente no oeste de Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso do Sul também muito quente. Inclusive, assim, quando a gente olha esse mapa do Brasil, todas as áreas escuras aqui, né, esperam temperaturas muito elevadas. Mas só para a gente ilustrar, né, de quase 40 graus já nesta segunda-feira, ou seja, a onda de calor já chegou. Então temos aqui temperaturas de quase 40 graus já na tarde de hoje. E também esse calor se espalhando, né, por boa parte aí do centro-sul do Brasil, mas temos também alguns alertas em partes do Nordeste, né, temos essas áreas escuras do mapa aqui no Sertão, no Agreste, também na região norte. Mas falando, por exemplo, da tarde de amanhã, terça-feira, aqui já tem cidades, né, no oeste, aqui no noroeste do estado de São Paulo, com temperaturas de pelo menos aí 35 graus. Então, é muito calor de fato, mesmo que seja uma área que normalmente faça calor, mas essa junção do tempo muito seco, muito ensolarado, acaba gerando essas temperaturas muito elevadas. E aqui, só para a gente finalizar, né, quarta-feira tem temperaturas aí de 32 graus pelo menos, né, no Rio Grande do Sul, aqui principalmente Porto Alegre. Então são temperaturas elevadas que vão se espalhar pelo Brasil. O destaque aqui o centro-sul por conta do tempo muito seco. E aí acende outro alerta, né? Quanto mais o tempo fica seco, quanto mais quente, menor fica a umidade relativa do ar. Então é uma preocupação para a saúde, né? Então é importante manter a hidratação, evitar aquela exposição direta ao sol nos horários de pico de calor, mas de modo geral, agora aí sim, respondendo a sua pergunta, quanto tempo vai durar essa intensa onda de calor? Eu trouxe aqui o mapa de anomalia de temperatura, então nós temos temperaturas, principalmente nessas áreas aqui em vermelho do mapa, né, que pega boa parte do centro-sul do Brasil. Isso a gente está falando desde o sul de Mato Grosso, quase todo o Mato Grosso do Sul, grande parte, né, do interior aqui de São Paulo, da metade oeste paulista, pega também algumas áreas do Paraná, e olha como todo o Rio Grande do Sul entra também nessa intensa onda de calor que vem também aqui de outros países. Então nós temos isso desde o Chile, Argentina, né, o Paraguai aqui bastante intenso, Bolívia. Então essa onda de calor pegando vários países, e o Brasil não vai ficar de fora dessa. Então esse mapa aqui vai de hoje até pelo menos o dia 18 de março. Então até o dia 18 é quando a gente, né, tem considerado essa intensa onda de calor. Até dia 18 vai ficar essas temperaturas que podem variar sim de 3 até 6 graus acima da média. Então, muito calor em todas essas áreas em vermelho. E aí você pergunta, né, Amanda, mas quando é que essa intensa onda de calor pode começar a perder intensidade, pode ir embora? E é por isso que eu já trouxe esse outro mapa, que já mostra a reta final do mês de março aqui, até quando que a gente pode esperar. Então, a partir do dia 18, ainda são, sim, esperadas temperaturas bem elevadas, né, principalmente Mato Grosso do Sul. Tem sido uma grande preocupação essas áreas, principalmente pensando, né, no Pantanal, por conta do tempo seco, né, chuvas muito irregulares, o baixo volume de chuva também tem diminuído a água disponível no solo, nas plantas. Então, junta esse tempo seco com as altas temperaturas aí de quase 40 graus, e isso, claro, é propício, né, para o aumento das queimadas. Então, muitos focos de queimadas ainda podem ser registrados no decorrer dessas próximas semanas. Então, temos pelo menos
aí 10, 12 dias com uma intensa onda de calor. Então, isso ainda vai persistir nos últimos dias do mês de março, principalmente entre Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. Então, ainda temos sim uma intensa onda de calor que vai perdurar por vários dias. É a maior preocupação, né, desse tempo mais seco, chuvas muito isoladas, muito irregulares. O El Niño está indo embora, mas a atmosfera ainda é muito quente. Então, de modo geral, esse é o cenário aí dos próximos 3 dias, como a gente comentou, né, de chuvas já perdendo intensidade em boa parte do centro-sul do Brasil, e essa onda de calor que vai durar muito mais do que 3 dias, né, Alexandre? Então, uma onda de calor, pessoal, pode se preparar, pode esperar aí, que vai durar nessas temperaturas acima aí dos 35, pelo menos, em grande parte do centro-sul do Brasil, por pelo menos aí 10 a 12 dias. Eu estava prestando atenção no mapa, né, Amanda? Se está ruim para nós aqui, ali no Paraguai, o pessoal vai passar um sufoco ali, né? Exatamente, né? Principalmente nesses próximos dias, aí até o dia 18, né? Entre o norte da Argentina e o Paraguai é um calor muito intenso. E isso afeta também a produção agrícola, né, dos dois países, mas é justamente a partir daqui que esse calor vai chegando muito perto de Mato Grosso do Sul, que é o estado, né, que faz a fronteira aqui. Então fica esse maior alerta, principalmente em Mato Grosso do Sul, mas a gente vê, né, acompanha aqui no mapa que esse calor ele se estende mais, chega até o centro do estado de São Paulo. Boa. Muito bem, temos perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder as perguntas dos internautas? Vamos lá. Rodrigo Carvalho, bom dia. Quando volta a chover aqui em Brumado, no sudoeste da Bahia? A semana continua com chuva por lá, né, Amanda? Continua, né? A gente mostrou aquele mapinha de chuva, vou voltar aqui para o telespectador acompanhar melhor. Nós temos condição de chuva no decorrer desses próximos dias em praticamente todo o Nordeste, mas ainda nota-se sim uma irregularidade, principalmente na Bahia. Então, apesar de ter essa condição de chuva por conta desse centro de baixa pressão atmosférica canalizando essa umidade, a chuva mais expressiva só chega no sul da Bahia. Então, o sudoeste da Bahia pode sim registrar algumas pancadas de chuva nesses próximos dias, mas, claro, ainda fica aquele cenário de irregularidade, ainda de chuvas muito rápidas, e muitas vezes, né, que é a preocupação do produtor, é uma chuva ainda insuficiente para fazer a manutenção necessária da umidade no solo. Então, essa é a grande preocupação. Mas, respondendo, tem sim tempo instável, tem condição de chuva nesses próximos dias, mas pode ser, né, que não seja aquela chuva que o produtor tanto espera. Muito bem. Fábio Azevedo, gostaria de saber quando começará o Laninha. Bom, o Laninha já está batendo a porta, né? A gente trouxe as informações sobre esses fenômenos aí na sexta-feira. O El Niño já está indo embora, isso já está concreto, né? De modo geral, espera-se aí uma transição do El Niño para a neutralidade já a partir desse mês de abril. Então, ao que tudo indica, o Ninho já indo embora, já se despedindo, está aí nos seus últimos dias, no máximo aí nas suas últimas semanas. Chega uma neutralidade climática primeiro, mas que não vai durar muito tempo, né? Esse período de neutralidade não vai durar muito tempo, ele já começa aí a apontar um viés negativo, dando a entender a chegada do Laninha, e que vai acontecer já durante o outono, vai atuar, vai ganhando intensidade nos próximos trimestres. Então, entre o outono e o inverno, o Laninha já vai estar instalado aí. Então, esse ano a gente começou com o El Ninho, mas sim, vai chegar o Laninha de novo já nesses próximos meses. Chega para o nosso verão, então, basicamente. Chega, ele já vai estar configurado, principalmente no inverno desse ano, ele pode até gerar umas temperaturas mais baixas, então a gente sai desse calorão, né, desse verão atual com temperaturas muito altas. O inverno pode ser o contrário, né, mesmo que o Laninha esteja ainda se intensificando, ali se configurando de modo geral, ele já pode gerar aquele inverno um pouquinho mais frio, então a gente vai acompanhando isso nos próximos meses, mas ao que tudo indica, o Laninha vai vir para ficar, vai vir com intensidade forte. Então, para o próximo verão, sim, teremos aí a presença do Laninha ainda. Boa. O engenheiro agrônomo Vitor quer saber quando que chove na região oeste do Paraná.
O oeste do Paraná tem sido uma das áreas aí com chuvas mais irregulares, né? Tem sido uma grande preocupação, pessoal aí com milho. Então, por enquanto, tem essa redução expressiva das chuvas, né, no decorrer desses próximos dias. Não tem condição de chuva, isso pode mudar na semana que vem, né? Tem condição de chuvas já a partir do final de semana, chuvas rápidas, a chegada de uma nova frente fria pode mudar o tempo. Então, principalmente na semana que vem e contando aí reta final do mês de março, são esperadas ainda algumas pancadas de chuva no interior do Paraná, mas ainda chuvas bem irregulares, espaçadas, intercaladas ainda com janelas de sol e ainda altas temperaturas. Então, o produtor precisa ficar atento, principalmente à propagação, né, de pragas e doenças nas lavouras. O Éder Capituvas, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, Éder? Obrigado pela participação. Queria saber a previsão do tempo para esse mês de março para Bandeira do Sul, fica em Minas Gerais. Bandeira do Sul ali no sul de Minas. Pois é, o sul de Minas também agora, né, perdeu essa chuva de agora nos próximos dias, fica um tempo um pouco mais seco, mais ensolarado, mais quente também, né? A onda de calor vai chegar também até o sul de Minas, gerando temperaturas aí acima pelo menos dos 30 graus. Então, isso só vai mudar também aí a partir da semana que vem, quando tivermos aí de fato o avanço de novas instabilidades. Então, por enquanto, não tem condição de chuva nesses próximos dias, mas o sul de Minas até tem registrado chuvas mais frequentes, né? Mesmo que mal distribuídas ali, a chuva tem sido mais frequente, tem feito uma manutenção da água no solo, pessoal ali preocupado principalmente com a produção de café, né? Mas de modo geral, essa chuva deve retornar a partir da semana que vem, mas ainda teremos sim o mês de março com chuvas aí abaixo da média. Muito bem. Eliana Miguel, bom dia. Teremos chuvas boas aqui para o norte paulista. Por enquanto, só calor e muito seco. Norte paulista vai entrar para onda de calor aí, né, Amanda? Exatamente, o norte paulista fica sim alerta para pouquíssima chuva no decorrer dos próximos dias, das próximas semanas, e a intensa onda de calor vai chegar sim até essas áreas do estado de São Paulo, então temperaturas que podem passar facilmente dos 36, dos 38 graus nessas áreas, então é uma preocupação porque não tem condição de chuva significativa, então, ou seja, não tem aquela chuva agrícola esperada de pelo menos aí 10 milímetros diariamente. Então, não tem chuva agrícola prevista e também a maior preocupação são essas altas temperaturas que vão perdurar aí por pelo menos 10 a 12 dias. Muito bem. Tem muita pergunta aqui, não sei se a gente vai conseguir responder todo mundo, mas o Eliseu Basso, ele pede a previsão de chuvas para o mês de março para Gentil, norte do Rio Grande do Sul. O norte do Rio Grande do Sul vai voltar a registrar chuva ainda na semana que vem. Depois tem uma última chuva nos últimos dias do mês de março, uma chuva que pode até se intensificar no finalzinho de março, mas até lá ainda vai ficar essas janelas ainda de tempo seco, né, de tempo aberto, muito quente. Então também tem essa irregularidade, essa chuva abaixo da média ainda nesse mês de março, nessas áreas do norte do Rio Grande do Sul. Mas até o mês acabar, né, ainda temos muitos dias, né? Estamos apenas no dia 11 de março, ainda são esperados novos episódios de chuva, sim, nessas áreas agrícolas. O Ivo Luiz, ele é de Belo Jardim, no agreste de Pernambuco. A chuva prevista para dia 13, 14 e 15 vem mesmo? Ele quer saber se a previsão vai estar confirmando aí a chegada dessas chuvas por lá, Amanda. Pois é, sim. Segundo as atualizações, né, as simulações climáticas, os modelos apontam sim essa chuva no agreste de Pernambuco nesses próximos dias. Nós temos ali ainda uma ZCIT bem configurada, temos ondas de leste chegando também. Então é normal nessa época do ano essa chuva ganhar um pouco mais de intensidade, de frequência. Então nos próximos dias são esperadas pancadas de chuva, mas o produtor pode sim ficar atento à má distribuição. Quando a gente fala de má distribuição, quer dizer que algumas áreas podem receber um volume um pouco maior de chuva, enquanto que outras nem tanto. Mas o cenário é de chuva para todo mundo, né? O que muda é esse volume, essa intensidade, mas até meados desta semana, né, os modelos estão bastante otimistas com relação a essa chuva no Agreste. Muito bem.
Infelizmente, pessoal, a gente não tem tempo para responder a pergunta de todos, mas a gente agradece muito a participação de vocês. Essa interação é muito importante, principalmente para ajudar a gente a focar, a entender qual é a demanda de vocês e entender qual é a necessidade de informação que parte aí do produtor rural. Lembrando que o pessoal que está aí no chat do YouTube, não esquece de fazer a sua inscrição no site, não, no YouTube, não. A gente está aí para alcançar os 100 mil inscritos e a sua inscrição é muito importante aí para a gente. Obrigado aí pela audiência e não esqueça, obviamente, de deixar o seu joinha, o seu like ali para a gente. Amanda, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de poder trazer essas informações aí para os nossos amigos internautas. E volte sempre, Amanda. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, estamos sempre à disposição. É um prazer trazer aqui informação para os nossos telespectadores. Muito bom. Tá, então, Amanda Souza, meteorologista da Meteored BR, aqui com a gente, confirmando, portanto, a onda de calor perdão, a onda de calor que deve acontecer aí nos próximos 8, 10 dias, a grande parte do Brasil, principalmente metade sul aí do mapa, tendo essa condição de mais calor, temperaturas próximas aí dos 40 graus. Obviamente a gente está de olho nas chuvas também, ainda tem condições de chuvas para grande parte da metade norte do país, lá em cima Zecite ainda atuando e funcionando. Litoral também com alguma probabilidade de chuva, principalmente ali no sul da Bahia, no Espírito Santo. Atenção, pessoal dessas regiões, por conta dos bons volumes de chuvas que devem acontecer aí nos próximos dias. Enfim, são as condições de clima e tempo para você, produtor rural, que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado pela audiência. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.